E agora o nosso assunto é sobre escola, na verdade, mochilas escolares. E se você não souber escolher uma mochila adequada para o seu filho, o que isso pode causar na vida do seu filho? Para esse assunto eu vou conversar com o Dr. Miguel Tesolin, ortopedista, que vai dar algumas dicas aqui pra gente, né, Miguel? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Porque muitas vezes a gente escolhe a mochila pela beleza, o filho acaba porque tá na moda, e a gente às vezes acaba não se preocupando com o que isso pode causar de mal na vida de uma criança, né? Ou até de um adolescente. Sim. A primeira coisa que as mães e os pais devem saber é que tem um limite de peso para a criança carregar, tá? Extrapolando esse limite, a chance de ele começar a ter dor na coluna, ter uma lesão da coluna é muito grande, né? Os livros dizem que em torno de 10% seria o ideal do peso. Então, a criança com 15 quilos deveria ter um material de no máximo 1,5 kg. Isso às vezes pode extrapolar um pouquinho mais, mas em média 10% do peso. O Miguel, e normalmente extrapola, né? Porque a escola é muito livre, é apostila, é estojo, é lápis de cor, quer dizer... Acaba pesando mesmo, né? Acaba pesando. E no material, na verdade, o que os pais precisam fazer? É tentar mandar o material que vai ser usado durante o dia do filho. Separar o material, não vou ter aquela aula, ele não mande, para não exceder esse peso, que é muito importante. Antigamente não tinha, hoje tem muita mochila de rodinha, né, que a gente puxa. Antes era nas costas. Mesmo essa que você puxa, você pode exceder um pouquinho, ou se você também ficar puxando uma mochila um pouquinho mais pesada, também vai te... Também tem que ser respeitado os 10% de peso, tá? Porque queira ou não queira, a criança tira ela do carro, ele coloca ela no carro, tem que subir escada, ele não vai subir com rodinha, ele sempre levanta essa mochila. Então os 10% seria ou na mochila de arrastar ou na mochila de carregar nas costas. E isso a gente fala assim, porque às vezes a gente adulto viaja, leva um pouquinho de peso, quando volta, agora você imagina você fazer isso todo dia, o ano inteiro, né? Isso causa, o que pode causar de mal? E na verdade você está carregando peso numa criança que está em crescimento. Você tem uma coluna em crescimento, você tem articulação em crescimento. Quer dizer, você tem uma estrutura toda que não pode sofrer sobrecarga, que corre o risco de sair interferindo no crescimento da criança. Mas principalmente provocador. Provocador. Né? Provocador nas costas. E aí vai virando sempre isso, né? Vai causando até um trauma. Vai fazer um trauma repetitivo, no caso de discos, de articulações da coluna principalmente, né? Que é onde normalmente sofre mais. E com isso, no decorrer de todo o tempo, você pode fazer uma lesão crônica. Vamos mostrar, a gente separou aqui, né, Miguel? Você separou que essas que é o ideal, que é a rodinha, né? Esse aqui é o que muitos estão usando hoje, que é de rodinha, que tem uma alcinha que se puxa. E essa alça ela tem que ser regulável também. Você não pode ter uma criança muito alta com a alça dessa baixa, senão ele vai ter que ficar arqueado, né, em flexão ou extensão da coluna, fazendo o quê? Puxando isso aqui. Então isso aqui tem que ser uma coisa que tenha uma regulagem, tá? Uma mochila pequena, que cabe um volume pequeno, que tem uma alça de preferência para você carregar na hora que vai se colocar no carro ou subir escadas. Então o ideal também é ter assim, aquela balancinha, né? A gente pode até para a mãe pesar e saber como que tá. O tipo de mochila de alumínio com tecido bem leve, para isso aqui não se somar ao peso já dos livros e tudo isso mais, né? Então tem que ser uma coisa bem leve. Se daí for o caso de escolher uma aqui de mochila de colocar nas costas, tem que ter alças, né? Essas alças tem que ter. Essa aqui não tem, porque é uma mochila diferente, não é escolar, mas tem que ter uma entrelaçada as duas. E ela sempre tem que ser colocada rente ao corpo. Por quê? Porque quanto mais o peso ficar rente ao corpo, menos a coluna sofre. Então tem que ter aquela que está entrelaçada. Tem que ter, você tem que ter aqui um fecho que vai prender uma alça na outra. Tá? E as alças bem reguladas para ficar totalmente presa na região dorsal. Porque também aí e nada de usar ela assim, né, Miguel? Às vezes num lado só. Porque ela tem que dividir o peso nos dois ombros, né? Não só no ombro direito. Em criança, principalmente. Em adulto já, se você começa a puxar só de um lado o peso, você já vai começar a ter uma inclinação da coluna, você vai começar a ter dor nas costas, vai começar a ter uma dor muscular. Então, na criança, isso é pior ainda. Pior ainda. Então, tem que ser evitado. Mochila de carregar nas costas, tem que ser colocada as duas alças. O peso tem que ser dividido para a coluna manter sempre ereta. Aí a chance de você ter problema é muito menor. E a gente tem um outro modelo ali que você separou também, né? E às vezes tem modelo, que nem essa aqui, que é uma mochila maior, que você tanto pode carregar na mão ou nas costas, como você pode fazer de alcinha também, tá? Então todas elas são legais. Só que independente do tamanho da mochila, você vê que você vê que é um peso muito leve, uma mochila leve. Ela é leve, ela é grande, mas ela é muito leve. Só que tem que respeitar os 10% do peso. Sempre respeitando. Sempre respeitar. Então uma criança de 20 quilos
no máximo 2 quilos. Então a gente está falando assim, até crianças pequenininhas hoje que vão para a escola com 5, 6 aninhos, elas pesam o quê? Uns 12, 15 quilos, uma criança? Menos de 15, 18 quilos, né? Então tem que respeitar. Tem que respeitar os 10%. E você acha assim que o ideal também é a mãe pôr o material e sempre tá vendo peso. Tá vendo Eu acho peso. importante isso. Pegar, principalmente as crianças que estão um pouquinho maiores, tem várias matérias, separar o material que ele vai levar. Ó, eu vou ter aula disso hoje, então vou levar só aquele material, tá? Outra coisa que a gente discute muito é que no colégio tivesse um armário para guardar. Deixa os livros, você trazer para casa aquilo que você vai resolver em casa, o seu homework, o seu trabalho de casa. Você tem que trazer um livro, traz esse livro com um caderno e o restante. Exatamente, o restante fica na escola. Que as escolas também pensem nisso, né, Miguel? Na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum. A gente vê muito em filmes, os alunos saindo, guardando material na hora de sair, levando só coisa leve para casa. Então isso, eu acho que tem que ser uma coisa hoje, que no Brasil já tem que começar a pensar. Então assim, né, pra gente terminar nosso bate-papo, a mãe que está indo comprar o material, pensa bem antes de comprar. Pensar bem no tamanho da mochila, no peso da mochila, tá? Se ela pode ser usada de rodinha ou usado nas costas, de carregar nas costas. Tem mochila que agrega as duas coisas, né? Mas sempre respeitando os 10% do peso corporal. Isso Miguel, é muito importante. Eu queria agradecer sua presença aqui no programa. Tá bom, obrigado, Rose. Obrigado.